não diferente de outros processos, né, de outros resultados, a destruição de fundamentos, ela percorre um processo. Sim. Alguns fundamentos vão se deteriorando pelo tempo, pelo mau uso, e esses fundamentos também, que nós estamos vivendo nessa era moderna, passa por um momento. E o próprio Jesus nos alertou que aquele que ouve a palavra e não as pratica é como um tolo que construiu a sua casa sobre a areia. A areia não é um local onde você pode construir e colocar um fundamento firme, que você não vai esperar que sua casa vai cair. E Jesus fala isso. A primeira alerta que Jesus dá é onde você colocará esses fundamentos. Onde você vai fixar as suas raízes. Dependendo do lugar que você escolha, já está errado. Não vai ficar de pé. E nenhuma casa, nenhuma construção, seja ela na vida espiritual, seja na vida emocional, seja na vida profissional, se você escolher um fundamento errado, escolher o local errado, mais tarde irá ruir. Então, o primeiro conselho que a Bíblia nos dá é onde iremos construir, onde iremos botar nossas raízes. E a partir dali será definido se o que for construído vai permanecer ou não. Mas a história do pensamento humano, ela vem sendo afetada por vários movimentos filosóficos. Entre eles, nós temos o racionalismo, foi quando o homem foi chamado à razão, buscar razão em tudo. Tem o seu lado positivo? Lógico que tem. Todo esse lado filosófico, ele trouxe benefícios para a humanidade, mas também trouxe influência para a Bíblia e a interpretação da Bíblia. E muitas das vezes uma interpretação ruim. Então, o que acontece? O racionalismo, depois do racionalismo veio o iluminismo, as ideias fluíam. Então, influenciou muito o pensamento bíblico, da interpretação da Bíblia. Depois disso, veio o emocionalismo, você tinha que também sentir, daí essa área mística, de muito sentimento. Você vê que isso depois percorre anos e anos ainda, a pessoa tendo que viver de experiências. Isso começou lá atrás, na época do emocionalismo. O existencialismo, o homem tentar explicar a existência humana. Nessa tentativa de explicar a existência humana, tantas buscas, tantas explicações, quando a Bíblia já nos dava essa explicação. E esses pensamentos, eles foram influenciando, e nós chegamos hoje à era moderna e estamos vivendo a era pós-moderna. Interessante que essa chamada era moderna, ela começou, ou melhor, ela durou cerca de 200 anos. Ela começou ali na queda da Bastilha em 1789 e durou até 1989 com a queda do Muro de Berlim. Então foram 200 anos chamados de era moderna. Agora nós estamos vivendo a era pós-moderna. Essa era pós-moderna é uma era que não valoriza os fundamentos eternos. Não tem valorizado e tem construído, infelizmente, em cima de lixo. As pessoas hoje não estão observando a verdade da palavra. Muitas pessoas estão fundamentadas em cima de relativismo. Não é bem assim, não é bem desse jeito, não é bem dessa forma. E a gente observa isso na própria igreja. As pessoas muitos crentes hoje, muitos pastores, muitos líderes estão relativando a Bíblia. Ou seja, dizendo que aquilo que era fundamental para a nossa fé não é bem desta maneira. Recentemente eu vi um pastor dizendo que a volta de Jesus, aquilo que a igreja durante tantos anos pregou, ensinou, mostrou e falou a respeito do arrebatamento da igreja, de termos uma vida santa, temos uma vida na presença de Deus. Muitas pessoas hoje, muitos líderes estão dizendo, não é bem dessa forma, não é isso. As pessoas ensinaram assim, mas nós temos agora uma nova interpretação. E essa nova interpretação tem levado a igreja a um enfraquecimento moral. Sim, não sei se você sabe, mas na década de 90 até 2000, houve um crescimento de 58% da população evangélica. Aí eu te pergunto,
Qual foi a mudança social, moral para o nosso país? Nenhuma. Então, que tipo de evangelho é esse que foi pregado? Que tipo de vida transformada é essa que as pessoas passaram a ter no momento que entraram dentro de uma igreja, no momento que tomaram a decisão ao lado de Jesus? Ou seja, não houve nenhuma. Por que não houve? Porque, na verdade, não tiveram um encontro real com Jesus Cristo. Abraçaram a palavra de Deus, abraçaram a Bíblia, abraçaram esses ensinamentos como se fosse uma filosofia de vida, mas não como a realidade da vida, que é Jesus transformador, aquele que molda o nosso caráter, molda a nossa conduta, molda a nossa vida, de forma que sejamos santos e irrepreensíveis. E, infelizmente, é isso que tem acontecido nos dias atuais. É interessante que o senhor colocou que muita coisa tem sido construída em cima de lixo. Se nós nos lembrarmos de um tempo atrás, aquele Morro do Bumba, em Niterói, isso, ele foi construído sobre um lixão. Era um aterro sanitário. E as pessoas foram construindo. E ali tinham casas boas, casas ruins, mas moravam pessoas ali. E o estrago foi tremendo quando aquilo explodiu. Porque o que a gente vê com relativismo, eu vejo muito disso nesses textos filosóficos. Importante é o resultado, você está feliz? Constrói uma casa em cima de um aterro sanitário. Linda. More da melhor maneira, feliz da vida. Você está bem? Tô ótimo, a casa está boa, tá? Mas terá consequências. E esses valores relativistas influenciaram tanto e têm influenciado tanto o pensamento humano ao ponto do quem relativa as coisas é mais inflexível do que quem prega a verdade do Evangelho, ao ponto deles não aceitarem a verdade do Evangelho. Eles podem ser livres para pensar o que eles quiserem, eles podem dizer que isso é certo, isso é errado, que eu sou feliz, o importante é o resultado. Agora, quando eu falo que a minha verdade é a verdade da Bíblia, aí eu sou inflexível, eu sou dona da verdade absoluta e eu não fundamentalista, eu não posso pensar desse, não posso por quê? Se ele pode relativar, por que eu não posso pensar que a Bíblia, a palavra de Deus é minha regra de fé e prática? Então o relativismo, além de tudo, ele é perverso, porque ele se transformou numa verdade absoluta, tentando substituir a palavra de Deus e tentando influenciar o pensamento humano. Então preste atenção nessas pessoas que dizem que são muito liberais, que o pensamento, cada um tem sua verdade desde que você não discorde delas. E quando você discorda, aí a verdade deles, que é relativa também, passa a ser a verdade absoluta. E aí, no passado, as pessoas costumavam argumentar muito sobre o que era certo e o que era errado. Se relativando isso, o que é certo para um pode não ser certo para outro. O que é errado para um pode não ser errado para outro. Então, se passa com isso a negar uma moralidade. Porque você imagina a nossa sociedade, eu acho que é certo roubar se eu estiver com fome. Aí a lei diz que não pode. Aí o outro já acha que comida não. Mas se for um batom, aí pode, porque eu amo batom. E assim vai, cada um vai relativando o que quer. E vira uma bagunça. O ser humano não, ele foi criado com limites. Quando terminam os limites, começa o desrespeito e começa a bagunça em todas as áreas. E na área espiritual que nós estamos falando, não é diferente. Por quê? Porque quando nós relativamos, nós não vamos usar a razão. Nós vamos misturar os sentimentos com a razão. E esses sentimentos, então, eles irão afetar muito seriamente. A nossa vontade vai ser colocada no mesmo patamar que a vontade de Deus. Eu não consigo servir a um Deus que tem uma vontade que seja igual à minha. Eu sou humana, eu sou imperfeita. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Como que eu posso servir a um Deus que vai ter a minha vontade? Ele tem a vontade soberana, que é uma vontade perfeita, uma vontade que é o certo, é o correto, vai me levar ao caminho correto. Mas essa verdade, esses sentimentos, eles chegam ao pragmatismo, que é a prática, né, pastor? É verdade.